Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Hoje é dia da Black Friday, dia do técnico em segurança do trabalho. Dia de Nossa Senhora das Graças. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Informações pessoais de pacientes com diagnósticos suspeitos ou confirmados de Covid-19 ficaram disponíveis na internet por quase um mês depois que senhas do Ministério da Saúde foram publicadas em uma plataforma aberta. As senhas permitiam acesso a dados como CPF, endereço, telefone e doenças pré-existentes de pelo menos 16 milhões de pessoas em todo o país. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo de São Paulo anuncia a contratação de 5.000 policiais militares e civis. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer foi de 76,6 anos em 2019, diz IBGE. São José dos Campos tem menores taxas de criminalidade em 19 anos. Prefeito reeleito em Jacareí, Isaías Santana, define secretariado para o próximo mandato. O Brasil registra a criação de 394.000 vagas de emprego em outubro. Aos 54 anos, Mike Tyson volta a lutar amanhã. Pandemia faz a Federação Paulista de Futebol cancelar a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre uma excelente notícia. Quase 400.000 empregos criados no mês de outubro. Isso é recorde para outubro nos últimos 30 anos. Vou falar também sobre Eduardo Bolsonaro e a China, as críticas que ele faz ao 5G chinês e as ameaças que a China acaba fazendo ao Brasil. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7:04. Repita. 7h04. O prefeito reeleito de Jacareí, Isaías Santana, anunciou ontem os secretários municipais, secretários adjuntos, subsecretário e presidentes de autarquias e fundações para o próximo mandato. Com a junção das secretarias de governo e planejamento, haverá redução de uma secretaria. Outra alteração é que a Secretaria de Meio Ambiente passará a se chamar Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos terá Bruno de Moraes Castro, Assistência Social, Juliana da Fênix e Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai. Na educação, continua Maria Tereza Ferreira Cirino, Esportes e Recreação, Dorival Leal Moreira e Finanças, Cláudio Tozeto. A chefia de gabinete ficará a cargo de Patrícia Giuliani. Na comunicação, subsecretaria, Fred Cunha e Governo e Planejamento, Celso Florencio de Souza. A infraestrutura terá Luiz Fernando Massari, Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Claude Mary Moura e na Mobilidade Urbana permanece Edinho Guedes. Na Procuradoria-Geral, Moira Braga Fernandes. Na Saúde, a vice-prefeita Rosana Gravena e Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio. Clemente Lemes conversou com o prefeito Isaías Santana sobre as principais mudanças. Com a junção das secretarias de Governo e Planejamento, haverá uma redução de uma secretaria. Prefeito Isaías, bom dia. Qual secretaria deixa de existir? A secretaria será de Governo e Planejamento, juntando as duas funções. Nós vivemos um período de intensa atividade,
o desafio de revisão do plano diretor, o desafio de desburocratizar as novas empresas, de agilizar a expedição de habite-se, a análise de projetos e incorporar isso à ideia de desenvolvimento da cidade e combinar com os investimentos públicos, a experiência tem demonstrado que com comandos distintos esse trabalho é muito mais árduo, muito mais lento. Unificar essas duas funções permitirá um avanço, permitirá a união de esforços num só objetivo. Neste sentido, a gente decidiu pela unificação das secretarias, das funções de planejamento urbano e das funções de governo, que no caso de Jacareí é o planejamento econômico dos investimentos públicos. Outra alteração, prefeito, é que a Secretaria de Meio Ambiente passará a se chamar agora Secretaria de Meio Ambiente e também Zeladoria Urbana. Por que essa mudança? Da mesma maneira, a Secretaria de Meio Ambiente é responsável por toda a manutenção, preservação e ampliação de espaços verdes. E só urbano. Os espaços rurais, os espaços fora do perímetro urbano, a limpeza de córregos, de valas, a limpeza de margens de rios, de terrenos vazios na zona rural e também a conservação de vias não pavimentadas era um serviço que estava na Secretaria de Infra. Porém, a mentalidade da Secretaria de Infra, das pessoas que estão à frente da Secretaria de Infra, é de engenheiros e arquitetos, é de obras, não é de serviços. Então, sempre que você tem uma atividade numa secretaria que não é a principal, ela acaba sendo esquecida, sendo deixado para um segundo plano. Ao unificar e criarmos uma Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, nós estamos colocando numa mesma secretaria, conduzida pela secretária Claude, todos os serviços que envolvem a manutenção, a zeladoria, a preservação de todos os espaços, urbanos e rural. O objetivo é também unificar para dar maior eficiência a esse serviço que eu percebi e não fiquei satisfeito com o desempenho nessa primeira gestão. Então nós fizemos duas mudanças na estrutura para unificar comando, para otimizar equipes e dar mais celeridade, agilidade, mais eficiência aos serviços, no tocante a juntando o planejamento dos investimentos públicos, que é a atividade de governo, com o planejamento das atividades privadas, que é desempenhado pela secretaria, hoje então conhecida como Secretaria de Planejamento. E será uma secretaria só, Secretaria de Governo e Planejamento. E unificamos todos os serviços prestados no solo, seja urbano ou rural, na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. A despedida a Diego Armando Maradona ontem será lembrada nos livros de história. Velado na Casa Rosada desde as primeiras horas do dia, o corpo do ídolo argentino seguiu até o cemitério Jardim de Bela Vista no fim da tarde, a tempo de a cerimônia terminar ainda sob a luz do dia. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram envolvidas em homenagens a Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória na última quarta-feira passada. Houve emoção de sobra, mas também confusão. Nem todos que se direcionaram à Casa Rosada pela manhã conseguiram se despedir de Dieguito. Com o desejo da família que a despedida não se estendesse pela noite, a polícia decidiu fechar as filas na Avenida 9 de Julho por volta das 2 da tarde. Uma multidão que tentava entrar se revoltou e a confusão foi iniciada em diversos locais. A fila se estendia por mais de 25 quarteirões. Houve feridos e detidos. O velório, que chegou a ser postergado para 7 da noite, precisou ser encerrado para o público antes das 4 da tarde, em virtude do confronto entre policiais e fãs. O trajeto até o cemitério durou pouco mais de 1 hora. A cerimônia no cemitério foi acompanhada por cerca de 25 pessoas. Maradona foi enterrado junto aos pais. Não dá pra entender, né? Como é que pode, né? Eloy, Giovana, Senna, infelizmente, até no velório, né? Essas brigas, né? O velório de um ídolo, de um astro mundial, como é o caso do Maradona. A gente gosta, a gente não gosta. Eu, por exemplo, eu gosto do Maradona como jogador, mas não acho ele um exemplo de pessoa para a família, para a juventude. Infelizmente, a realidade é essa, né? É uma pena, mas é verdade, né? Você pega, por exemplo, o Pelé, tem uma postura diferente. Então, vamos lá. Que o cara era bom de bola, que ele era um ídolo. Agora, no velório dele, aquelas brigas, polícia confrontando com a população, tendo que usar meios extremos, até de violência, para poder conter
conter a multidão. Não é fácil. Num velório de um ídolo mundial. Infelizmente, Clemente, o que a gente percebe é que a cada dia que passa o ser humano está mais intransigente, está mais, como é que eu vou dizer, não consegue parar para pensar, por exemplo, na dor que a família estava sentindo naquele momento. Não tem mais respeito, acabou o respeito. Infelizmente... A educação sabe que não tem no mundo inteiro, infelizmente. Em alguns países do mundo existe educação. Agora, a maioria não tem, infelizmente, né? Agora, já acabou o respeito, né? Ele é um ídolo de fato, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, mas assim, foi uma pessoa bem polêmica, sim, né? Eu acredito nisso. Chegaram até a comparar o velório dele, essa comoção, né, do pessoal da Argentina, com a morte do Ayrton Senna, né, aqui no Brasil. Né? A comoção, né? Causou a mesma comoção, digamos assim. A mesma comoção, só que do Ayrton Senna não teve violência. Prevaleceu o respeito. Sim, claro. Exatamente. É que no caso do Armando, né, do Maradona, ele foi um ser humano normal, foi um gênio no futebol e era muito transparente. Eu acho que talvez por isso, principalmente na Argentina, essa identificação, né, dos argentinos com o Maradona, porque ele era um gênio no futebol e era uma pessoa normal, como qualquer um. Mas precisava dar exemplo, né, Eloy? Não, eu acho que faltou ele oferecer aos fãs aí um exemplo melhor. Pela referência que ele tinha em relação à população, isso. Ele poderia ter se cuidado um pouquinho mais, com certeza, e a gente, infelizmente, só tem a lamentar, né? E agora, Eloy, as estradas, como estão aqui na região? Vamos lá, as estradas estão um pouquinho melhor hoje, viu, Clemente? Vamos conferir aqui. Vamos lá. Estradas. Sextou, né? Então, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito muito bom nessa manhã. Tem sol em toda a extensão, tá uma manhã muito bonita. Agora, a rodovia Presidente Dutra já tem lentidão no sentido São Paulo, ali na pista expressa, na altura de Guarulhos, vai do 208 até o 210, e na pista marginal também já tem trânsito lento do 222 ao 224, os 2 pontos aí, por causa do excesso de veículos nesta manhã. A rodovia Ayrton Senna também tem problemas. No sentido São Paulo, tem lentidão na altura de Guarulhos, ali do 26 até o quilômetro 18, e um pouco mais à frente, já quase na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 até o quilômetro 12, também tem lentidão agora por causa do excesso de veículos. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente nesta manhã. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h18. Repita. 7h18. A Secretaria Nacional do Consumidor alerta para os cuidados nas compras digitais durante a Black Friday. Conhecer a reputação da loja, guardar os registros de compras e pesquisar se o site tem conexões seguras são fundamentais para não cair em armadilhas. Em caso de problemas, é possível reclamar sem sair de casa por meio do consumidor.gov.br. A plataforma do governo federal é gratuita e o consumidor fala diretamente com o fornecedor. Segundo a Secretaria, 80% das demandas são resolvidas e o prazo médio de resposta das empresas que participam é de até 7 dias. De acordo com o SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, as demandas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor mais que dobraram de janeiro a outubro deste ano, quando comparadas ao mesmo período de 2019. O governo de São Paulo anunciou ontem a contratação de 5.875 policiais militares e civis aprovados em concursos públicos que haviam sido suspensos em razão da pandemia. Parte dos profissionais vão iniciar suas atividades no segundo semestre de 2021. Para a Polícia Militar, serão nomeados 2.100 soldados de segunda classe de um edital de 2019 que estava suspenso. Após a nomeação, esses candidatos irão tomar posse e iniciar o curso superior técnico de polícia
ostensiva e preservação da ordem pública na Escola Superior de Soldados. As aulas devem começar em dezembro deste ano e a previsão é que a turma esteja apta para o policiamento preventivo no final do ano que vem. Também está prevista para o primeiro semestre de 2021 a nomeação de mais 2.700 soldados de segunda classe e 190 alunos oficiais de outros 2 concursos suspensos dos anos de 2019 e 2020, respectivamente. A expectativa de vida ao nascer dos brasileiros era de 76,6 anos em 2019, de acordo com dados publicados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São 3 meses a mais em relação ao valor estimado para o ano de 2018. Essa estimativa vem crescendo desde 1940. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de apenas 45,5 anos, ou seja, os brasileiros hoje vivem em média 31 anos a mais do que em meados do século passado. Em 1940, um indivíduo, ao completar 50 anos, tinha uma expectativa de vida de 19 anos, vivendo em média 69 anos. Já em 2019, a pessoa de 50 anos teria uma expectativa de vida de 30 anos, esperando viver em média até 80 anos, 11 anos a mais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira a tendência é de predomínio de sol entre poucas nuvens em toda a região. A partir da tarde, haverá chance de ocorrer pancadas isoladas de chuva entre a região Bragantina, Alto Vale e Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 32 graus. Amanhã e domingo, a tendência é de predomínio de sol entre poucas nuvens em toda a região. Neste momento, já esquentou mais um pouquinho, temos agora 20 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h25. Repita. 7h25. São José dos Campos registrou nos 10 primeiros meses de 2020 o menor índice de homicídios na comparação com o mesmo período dos últimos 19 anos, considerando os dados desde o início da série histórica, em 2002. As 31 mortes representam uma queda de 53% em relação a 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida. Naquela ocasião foram 66. Outro lado que chama atenção é que de janeiro a outubro de 2020 não foram registrados latrocínios, roubos seguidos de morte. As taxas de criminalidade de outubro foram divulgadas ontem pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, desde que o programa São José Unida, União das Forças Policiais para Reduzir a Violência, foi implantado em 2017, as taxas de homicídios vêm sendo reduzidas ano a ano. Foram 38 em 2019, 54 em 2018 e 56 em 2017. As taxas de roubos, furtos, roubos de veículos e furtos de veículos também despencaram nos 10 primeiros meses de 2020 e são as menores dos últimos 19 anos. O anúncio na última segunda-feira de que a vacina candidata contra a Covid-19 da farmacêutica britânica AstraZeneca, mais em conta e de fácil produção, tinha eficácia de até 90%, foi recebido com entusiasmo mundo afora. No entanto, ao reconhecer equívocos cometidos na dosagem da vacina recebida por alguns participantes do estudo, a empresa acabou levantando dúvidas sobre a solidez da taxa de efetividade do imunizante, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Cientistas e especialistas da indústria farmacêutica afirmam que o erro e uma série de outras omissões e irregularidades apontadas nos números apresentados pela AstraZeneca desgastou sua confiança nos resultados. Eles já questionam se os dados se sustentarão à medida em que os resultados dos ensaios clínicos da vacina ainda em andamento forem consolidados. Agora são 7h27, 7h27, e a OMS sobe para até 5 horas o tempo de atividade física semanal indicado para combater riscos do sedentarismo. O sedentarismo está ligado a um risco maior de morte e deve ser combatido.
O alerta é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que em publicação no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, atualizou as diretrizes globais sobre atividade física e comportamento sedentário. De acordo com a entidade, até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todos os anos no mundo com o aumento da atividade física. A sugestão mais atual é que os adultos aumentem o tempo de atividade física semanal para 300 minutos, o que significa 5 horas, sendo até 1 hora de exercícios por 5 dias da semana ou 40 minutos de domingo a domingo. Outra sugestão é que os adultos façam 150 minutos de atividade física intensa por semana, quando não houver contraindicação. Para comparação, a orientação da diretriz da OMS publicada em 2010 era de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de exercício de alta intensidade por semana. A média recomendada agora é de 1 hora por dia de exercícios. Eles também devem fazer atividades que fortalecem os músculos e os ossos pelo menos 3 vezes por semana. Os idosos devem realizar atividades físicas que enfatizem o equilíbrio funcional e o treinamento de força em intensidade moderada ou alta em 3 ou mais dias da semana. Segundo a OMS, em todo o mundo, 1 em cada 4 adultos não pratica exercício físico suficiente. Entre os adolescentes, o problema é ainda maior. 4 em cada 5 não se exercitam o suficiente para garantir benefícios à saúde. Os gastos estimados em função do sedentarismo são da ordem de 54 bilhões de dólares em cuidados diretos de saúde e ao menos 14 bilhões em perda de produtividade. A prática regular de atividade física é fundamental na prevenção e no controle de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, entre outras. Ajuda também a diminuir os sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar a memória e a saúde do cérebro. Da Rádio 2, Milena Abreu. O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura suposta tentativa de interferência dele na autonomia da corporação. A decisão foi informada ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União ontem. O inquérito está paralisado desde 17 de setembro, em razão da indefinição sobre o depoimento do presidente da República. No último dia 17 de setembro, o ministro Marco Aurélio Mello suspendeu a tramitação do inquérito e decidiu que caberia ao plenário do Supremo definir se Bolsonaro poderia enviar depoimento por escrito ou, se preferisse, escolher o dia para ser ouvido. Mas até agora a questão não foi resolvida pelo tribunal. O governo tentava autorização para que Bolsonaro pudesse apresentar depoimento por escrito, em vez de comparecer presencialmente, como havia determinado o ministro aposentado Celso de Mello. Muito bem, como o presidente agora abriu mão de depor, o inquérito pode ter a tramitação retomada. O processo seletivo dos cursos técnicos na área de Química e Automação Industrial na Escola Senai de Jacareí está aberto. As inscrições terminam na próxima segunda-feira, dia 30, e os cursos são gratuitos. A taxa de inscrição do processo seletivo é de R$ 63. Mais informações estão disponíveis no site www.sp.senai.br. Com o objetivo de apoiar os clientes dos jatos ERJ 145 de 50 lugares na busca por soluções para aumentar o grau de segurança dos passageiros e prevenir a potencial transmissão de vírus a bordo de aviões, a Embraer divulgou recentemente um boletim de serviços que permite aos operadores dessas aeronaves a instalação dos filtros de alta eficiência. Os kits dos primeiros 70 aviões já estão em montagem e deverão ser entregues até meados de dezembro. Foram cerca de 5 meses e meio para desenvolver a solução. Durante este período, a Embraer selecionou o filtro e trabalhou nas etapas necessárias para criar o boletim de serviços, fabricando e comprando várias das peças necessárias para desenvolver os kits. Além disso, o estudo de instalação para os jatos ERJ 135 e o ERJ 140 também deve ser concluído em breve. Na maioria das aeronaves, a troca de todo o volume de ar da cabine de passageiros ocorre de 20 a 20 vezes
por hora, o que é mais frequente do que a troca do ar em um escritório e de 5 a 6 vezes mais que em hospitais. Os filtros são extremamente eficientes, capturando 99,97% das partículas transportadas pelo ar e outros contaminantes biológicos, como bactérias, vírus e fungos. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,35 com alta de 0,28%. No Brasil, o dólar comercial fechou ontem em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,33 na venda. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou quase estável. O índice registrou leve valorização de 0,09% e fechou aos 110.227 pontos. As bolsas nos Estados Unidos não abriram ontem, em razão do feriado de Ação de Graças. E vamos à boa notícia. A mortalidade infantil caiu no Brasil novamente. É o que mostra um levantamento do IBGE. De 1940 a 2019, a mortalidade infantil caiu 91,9%, sendo que a taxa de mortalidade entre 1 a 4 anos de idade diminuiu 97,3%. Em 1940, a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146,6 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2019, a taxa foi de 11,9 por 1.000. E a taxa de mortalidade para crianças de até 5 anos caiu de 212,1 por 1.000 para 14 por 1.000 nesse mesmo período. A notícia é boa, claro, mas ainda precisa melhorar para cumprir a meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. O objetivo até 2030 é reduzir ainda mais a mortalidade neonatal. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. 7h38. Repita. 7h38. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Grêmio largou na frente do Guarani na disputa das oitavas de final da Libertadores em uma partida superior ao rival. Com gols de Jean-Pierre e Pepe, o tricolor fez 2-0 no Defensores del Chaco. Ontem à noite pode até perder por 1-0 dentro da arena na próxima semana, que estará nas quartas. Os dois gols saíram em lançamentos longos da defesa para a velocidade de Pepe. No banco de reservas, o recordista Renato Portaluppi usou a camisa da Argentina em homenagem a Maradona. Germancano, com um belo voleio, fez o gol vascaíno no empate por 1-1 com o Defensa e Justiça ontem em Florencio Varela, província de Buenos Aires. O Vasco jogou mal e deixa a Argentina no lucro porque teve muito menos posse de bola, 29%, pouco criou e viu o adversário finalizar muito mais. Vasco e Defensa se reencontram no próximo dia 3 em São Januário, também às 9h30 da noite. O Vasco joga por um empate sem gols para avançar às quartas de final. O Vôlei Taubaté venceu o Itapetininga por 3-0 na noite de ontem no ginásio do Abaeté, em Taubaté, pela sexta rodada da primeira fase da Superliga Nacional e se mantém com 100% de aproveitamento na competição nacional. O time da região ainda não foi ameaçado no campeonato. No próximo domingo, a equipe taubatiana volta a jogar pela Superliga, desta vez fora de casa, contra o Vôlei Renata, em Campinas. A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem que a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. Essa é a segunda vez na história que o torneio deixa de acontecer. Iniciada em 1969 para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo em 25 de janeiro, a competição cresceu e só havia sido cancelada uma vez, em 1987. Em 2020, foram 255 jogos em 24 dias, reunindo 128 times de todos os estados do Brasil. São mais de 3.800 jovens atletas que jogam em busca de um sonho.
O Corinthians confirmou ontem que Cássio sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda. O goleiro sentiu a fisgada quando aquecia no campo do Couto Pereira, pouco antes do confronto com o Coritiba. O clube preferiu não estipular prazo para o retorno do camisa 12. Até que isso aconteça, Walter, que descobriu em cima da hora que jogaria contra o Coxa, agora terá sequência no time titular. O Corinthians terá alguns dias para trabalhar, pois o próximo compromisso está marcado para quarta-feira que vem no Castelão, diante do Fortaleza. O zagueiro jacareiense Bruno Alves segue como desfalque do São Paulo no duelo amanhã contra o Bahia, às 19h na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor testou negativo para a Covid-19, mas por precaução não viaja a Salvador para encontrar o elenco. Um dos familiares do camisa 3 contraiu o novo coronavírus e o clube preferiu cortá-lo da dobradinha tricolor no Nordeste. A equipe do Palmeiras voltou aos treinamentos ontem, após derrotar o Delfim por 3-1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O elenco realizou uma sessão de atividades táticas ainda no Equador. Jogadores de linha que não começaram a partida da última quarta-feira fizeram um trabalho no gramado, assim como os 3 goleiros relacionados para o confronto. O Palmeiras retorna aos treinos hoje na academia de futebol. A equipe enfrenta o Atlético Paranaense amanhã às 5 da tarde no Allianz Parque, em partida pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos tem dúvidas no meio-campo antes das partidas contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro e LDU pela volta das oitavas de final da Libertadores da América. Contra a LDU, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota foram titulares. Alisson e Pituca jogaram todos os minutos enquanto Jean sentiu a altitude e foi substituído no fim do primeiro tempo. O Santos avalia se poupará ou não titulares diante do Sport. De qualquer forma, deve observar o meio-campo titular, pelo menos em parte do duelo. Depois dos 2-1 em Quito, o Peixe pode empatar ou até perder por 1-0 para avançar às quartas de final da competição continental. Aos 54 anos, Mike Tyson, a lenda do boxe, subirá num ringue neste fim de semana outra vez. A luta em Los Angeles, nos Estados Unidos, será contra outro veterano, o também americano Roy Jones Jr., de 51 anos. Na teoria, será um duelo de exibição, com a renda destinada para ações sociais. Ou seja, ninguém espera uma vitória por nocaute de um lado ou de outro. Tyson sempre foi visto como uma máquina de bater e chegou a somar 37 vitórias consecutivas na década de 80. Ele foi campeão do mundo dos pesos pesados aos 20 anos. O duelo entre Tyson e Jones está incluído em uma rodada de lutas que começa às 10h15 da noite de amanhã, no horário de Brasília. Sempre foi conhecido como uma máquina de bater e também de morder também, né? A Escola de Equitação Esportiva Albar de São José dos Campos promove no próximo domingo a Copa que leva o nome da escola, Copa de Equitação Albar. O torneio, que terá início às 9 da manhã, consiste em disputa nas categorias de vara no chão até 90 centímetros. Um juiz da Federação Paulista de Hipismo fará a avaliação dos saltos. A Copa foi criada para avaliar o desempenho e desenvolvimento de cada aluno durante seu ciclo de formação na escola, colocando-os em condição de prova oficial da FEI, Federação Internacional Equestre. O evento também contará com uma demonstração de salto realizada por Marcos Ribeiro dos Santos, cavaleiro profissional. A Escola de Equitação Albar funciona dentro da Hípica Tal Equestre, na estrada Jaguari, em São José dos Campos. A entrada é franca. O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 será disputado neste fim de semana. Será a primeira de 2 corridas seguidas na mesma pista. Tudo por conta dos ajustes no calendário, que precisou ser todo modificado quanto a pandemia foi decretada. Na verdade, as corridas não serão exatamente na mesma pista. No domingo será usado o traçado normal do circuito e no próximo, um anel externo. Há 3 provas do fim da temporada, o título já é de Lewis Hamilton, porém há uma briga quente pelo segundo lugar entre o parceiro dele na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, que tem 197 pontos, e o holandês Max Verstappen, da RB, com 170. A largada será às 11h10 da manhã, no horário de Brasília. Rádio Jovem Pan. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra tem alguns problemas aqui na região de São José dos Campos. Nosso ouvinte Matheus Mendes reporta que no sentido Rio de Janeiro, ali na altura da Unip, o pessoal está limpando o canteiro central. Então, nesse sentido Rio de Janeiro, ali na altura da Unip, a gente tem lentidão nesse momento, segundo informações aí do nosso ouvinte Matheus Mendes. A nossa ouvinte Ana informa que no sentido oposto, no sentido São Paulo, justamente ali naquela descida entre a Johnson e a Panasonic, tem um animal morto ali na pista expressa. Então também o motorista tem que tomar cuidado aí com essa situação. No sentido São Paulo, aí a partir de Guarulhos, a gente continua com lentidão ali do quilômetro 208 até o quilômetro 210 na pista expressa e do 223 ao 224, também do 219 ao 222 aí na pista marginal. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ayrton Senna segue também com lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. A lentidão vai agora do quilômetro 26 até o quilômetro 23. E a situação está complicada no sentido interior aí pela rodovia Ayrton Senna. A lentidão vai do quilômetro 25 até o quilômetro 32, ali na altura daquele pedágio que tem um pouquinho depois de Guarulhos, no sentido interior. A situação está bastante complicada ali para o motorista. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito fluindo bem, sol em toda a extensão. Motorista faz uma viagem bastante tranquila aí por estas rodovias. Apenas reforçando que a Tamoios está em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e por conta disso tem pare e siga no trecho de serra. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. Muito bem, vamos com reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã 99707-7791, Eloy. Clemente, a gente tem a reclamação aqui da Daniele, a nossa ouvinte de São José dos Campos. Ela afirmou pra gente que ela está tentando fazer a inscrição para uma vaga na educação infantil em São José dos Campos e o telefone que a prefeitura divulgou para isso simplesmente não funciona. Ela, no mesmo dia, ela ligou mais de 30 vezes e não conseguiu. O número é o 3901-2285. A gente conferiu, realmente o número está correto. Sim. E a Daniele... Eu fiz o teste. Você fez o teste? Eu ia Liguei. perguntar. E aí, fica mudo, né? Nem chama. Nem chama, fica mudo. É impressionante. Se informar, né, Jânio, com o pessoal da comunicação da Prefeitura de São José, ver o que está acontecendo, né? Porque não tem sentido, né? Agora, Clemente... É o 3901-2285. Um único telefone para toda a rede... municipal de São José dos Campos, eu acho que é muito pouco, né? Não vai dar conta mesmo, e principalmente nesse momento que todo mundo vai tentar ligar aí, né? E a Daniele mandou, inclusive, o histórico das ligações dela para mostrar que realmente... Ela fez um print da página dela, da tela do celular dela, mostrando quantas ligações ela tinha feito e realmente não funcionou. A gente entende que nesse momento de pandemia... Ou o telefone está com defeito, ou o telefone é outro, então não ou talvez a sobrecarga. Muita gente ligando ao mesmo tempo, não dá conta. Mas aí precisa ser resolvido, né? Vamos enviar e pedir um retorno aí da prefeitura. A Ana Luzia, que é nossa ouvinte também de São José dos Campos, ela mandou um áudio pra gente explicando toda a situação dela. Ela há 6 meses fez ultrassom do fígado e deu uma doença hepática crônica. Ela conseguiu retornar na semana passada ao médico, que é gastro, ou seja, 6 meses depois, ele pediu ressonância, tomografia e exame de sangue para tentar identificar qual a melhor forma de fazer o tratamento, mas até agora nada. Ela anda sentindo muitas dores, ela diz que está praticamente impossibilitada de fazer qualquer coisa e não colocaram no sistema como prioritário a solicitação dos exames aí. Ela precisa fazer logo os exames para poder começar o tratamento. Realmente é uma situação que a gente, infelizmente, tem com muita frequência aqui no Jornal da Manhã. Ela fez o ultrassom 6 meses atrás, ela ficou 6 meses esperando para retornar ao médico e agora, para começar o tratamento, ela depende, né, da ressonância, da tomografia, do exame de sangue e nem como prioritário colocaram. Ou seja,
quando ela vai começar a fazer o tratamento para poder tentar resolver. É uma doença hepática crônica, quer dizer, não é uma coisa que você pode ficar esperando 6 meses de novo, né? Uma situação mais ainda, né? Então, complicada, Giovana, né? Fala com o Ney José, da saúde lá, com certeza ele vai dar uma resposta para o ouvinte nosso aí, né? Vamos encaminhar sim. Hoje, então, são 2 reclamações, Prefeitura, educação e saúde. Exatamente, 2 pontos críticos sempre, em né? São José dos Campos. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, usa o nosso WhatsApp. É o 12997077791. 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Não há como não deixar de comentar essa briga aí de China com Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, postou uma observação na sua rede social, no seu Twitter, dizendo que o governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, que é rede limpa, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. Aí a China ficou furiosa com essa menção aí de espionagem da China, né? Que a China comandando essa rede, segundo Eduardo Bolsonaro, ficaríamos sujeitos, né, ou vulneráveis à espionagem chinesa. O porta-voz da Embaixada da China no Brasil fez uma declaração do porta-voz da Embaixada da China no Brasil sobre comentários difamatórios de um deputado federal brasileiro. Aí disse que em outras palavras, instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, né? Essa linguagem nunca fala de direita, né? Sempre extrema-direita. A esquerda não é extrema, né? Cessar as desinformações e calúnias sobre a China, evitar ir longe demais no caminho equivocado, caso contrário vão marcar com as consequências negativas. Então, na verdade, é uma ameaça. O Itamaraty respondeu dizendo que esse assunto já estava sendo encaminhado pelos meios diplomáticos e diplomacia não se faz através de rede social, e foi um tom ofensivo e desrespeitoso. Eu diria que foi ameaçador. Agora, a questão é que o artigo 53 da Constituição brasileira diz que os deputados e senadores são invioláveis, sejam quais forem as suas opiniões, ainda que o Brasil esteja em estado de sítio, né? Claro que o costume da China não é esse, né? A China deveria, por exemplo, se dirigir à Câmara dos Deputados, então, já que está se referindo a um deputado. A Câmara dos Deputados não se manifestou, né? Se manifestou o líder da bancada ruralista, que criticou Eduardo Bolsonaro porque isso atrapalha os negócios do agro com a China, né? Agora, fica essa questão, né? Ele tem toda essa imunidade, toda a liberdade para falar o que quiser, mas é filho do presidente, aí imaginam que ele está representando uma opinião do presidente. Esse é o problema do deputado mais votado nessa questão. Bom, e uma grande notícia, nunca um mês de outubro, nesses últimos 30 anos, criou tanto emprego. 394 mil novos empregos. É uma retomada, é a retomada da economia. Mês de outubro, já a arrecadação federal subiu 9,58%, acima de outubro do ano passado, quando não havia pandemia. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em 110 mil pontos. E a gente estava em construção civil, a mesma coisa, né? Com carteira assinada, crescendo muito. Os preços estão crescendo também porque houve uma retração da demanda que agora explode. Por sua vez, a oferta não estava preparada para atender a tanta demanda e é o que acontece. Não esperem que o governo vá tabelar alguma coisa que não vai, né? Bom, e eu queria chamar a atenção de outra questão. Fiquei muito preocupado quando eu vi esses dados de que a terapia por radiologia, a radioterapia de casos de câncer,
teve uma queda de 60%, ou seja, 60%, 6 em cada 10 doentes de câncer interromperam a radioterapia com medo de sair de casa, com medo de ir para uma clínica. Isso é muito, muito preocupante. E quem incutiu esse medo na cabeça de uma pessoa que precisava desse tratamento? Esse é o grande responsável, né? Porque todos nós sabemos, vocês sabem, que outras doenças pulmonares, de março para cá, mataram 35 mil brasileiros mais que a Covid. Né? Cardiopatias mataram 30 mil brasileiros mais que a Covid. Então, esse exagero que fez fechar portas, fechar empregos, fechar fábricas, né? É preciso cobrar dos responsáveis que tinham a intenção de quebrar o país. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.